Olá, bom dia pessoal. É um prazer estar com vocês de novo, mais uma vez no nosso papo de meio-dia. Hoje eu vou continuar falando sobre o processo político brasileiro e a eleição, porque o Itamar Santos é candidato a vereador aqui no nosso município de Viamão, sob o número 13044. E para prefeito, nós temos o Guto Lopes, do PDT, número 12, juntamente com Adão Preto, do PT, para ser o vice. Esta chapa representa uma proposta política. Uma proposta política que quer trazer para a cidade, de novo, por exemplo, a participação popular, através do orçamento participativo. Quer trazer para a cidade, de novo, a educação inclusiva, aonde as nossas crianças possam ter educação em turno integral, no horário inverso da sua aula, né? Isso é compromisso de campanha. Outro compromisso de campanha é a desprivatização da saúde, da educação e da prefeitura. Hoje, mais de 80% da prestação de serviço à comunidade é dada por empresa terceirizada, que não presta um bom serviço, que paga mal e trata muito mal seus trabalhadores. E ainda é uma porta aberta, uma porteira escancarada para a corrupção. Então o nosso compromisso é muito grandioso e é de quem tem palavra política. Esses partidos, o PT, o PDT, o PCdoB, o PROS e a Rede, assumem esse compromisso com a sociedade viamonense. E para gente continuar falando sobre estes interesses, eu quero tratar especificamente desses interesses que vão mexer na vida do povo viamonense. Já estão mexendo, porque lá em Brasília tem um governo, um presidente, que é extremamente negacionista aos princípios da ciência e da vida. Tem um governo, um presidente que é extremamente ligado às milícias, ao poder militar. E tem também no seu governo muitos militares. E a Constituição brasileira diz que isso não é eticamente aconselhável. Por quê? Aqueles que têm o poder das armas não podem dirigir um país, sob pena de nós criarmos uma ditadura militar de novo no país e no Brasil. Então, vamos nos atentar para isto. Mas, como lá em Brasília, aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer parte do mundo, há interesses. E o governo de Jair Bolsonaro tem os seus interesses. E para transformar esses interesses em lei, ele está propondo, ultimamente, 3 grandes emendas constitucionais, que são de extrema relevância e de extremamente perigosa para a democracia brasileira. Eu não sei se eu vou conseguir falar todas hoje, mas eu vou iniciar pela 186, porque são 3. Elas são do ano passado e estão tramitando desde o ano passado no Congresso Nacional. A 186, que propõe o teto de gastos públicos. A PEC 186 de 2019, proposta pelo governo Bolsonaro e apresentada por seu líder no Senado, senador Francisco Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Olha as siglas: MDB, Bolsonaro. Aparentemente são de partidos diferentes, mas que têm o mesmo interesse político-econômico. Viu a ligação? Viu por que você tem que ligar, ver quem é o homem ou a mulher candidato e a que partido ele defende? Porque os partidos políticos defendem interesses, principalmente interesses econômicos. Para quem vai os recursos públicos arrecadados dos nossos impostos, do meu e do teu, e para onde esses impostos irão ser direcionados pela mão do governo. Então,
o seu Bezerra Coelho, do MDB, propõe 3 mudanças estruturais nas finanças públicas, todos com impacto sobre os direitos dos servidores públicos. Primeiro, torna permanente o teto de gastos públicos, do que trata a EC 95. A EC 95, do jeito que ela está, ela já tirou, só da saúde pública, mais de 40 bilhões de reais. Fora as outras políticas como educação, transporte, segurança, cultura, meio ambiente, todas as outras políticas. Então, e ela tem validade até 2036. Então, esse senador do MDB, do partido que defende o PSL do Jair Bolsonaro, e que aqui na cidade de Viamão tem representante, eles querem transformar isto para o resto da vida. Ou seja, você não pode mais investir em saúde, educação, transporte, políticas sociais, não pode mais dar reajuste para os funcionários públicos. Então, isto engessa, acaba, na moral, acaba com o serviço público. Então, esta é uma das ações que esta emenda quer fazer. E estende a sua aplicação aos estados, Distrito Federal e municípios. Então fica o prefeito impedido de investir em saúde, educação, investir em transporte, investir em aumento para o servidor público, e também o senhor governador. O governador do estado do Rio Grande do Sul já está aplicando isso, mesmo antes dessa emenda ser aprovada. Visto o que aconteceu na reforma administrativa do governo do estado, do governo do Eduardo Leite, do PSDB. Número 2, estende sua aplicação aos estados e municípios, já disse. Número 3, vincula a aplicação do teto de gastos à chamada regra de ouro. O teto de gasto público previsto na emenda constitucional 95 era para durar por 20 anos e será permanente se for aprovada a PEC 186 de 2019, que inclui o teto de gasto, no texto da Constituição, os artigos 167A, 167B, com o objetivo de suspender aumento de gastos e autorizar corte de direitos dos servidores. E a tal regra de ouro, simplificando, é quando o governo quer decretar algum estado de emergência, de calamidade. Aí ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro. Então, esta é a 186. Vamos ver o que diz a 187. Extremamente danosa a 186 para a vida dos brasileiros. Vamos ver o que diz a 187. O autor é o Vicentinho Júnior, do PSB, de Tocantins. Lá no Senado tem o autor, é o senador Otto Alencar, que estabelece medidas de ajuste fiscal aplicáveis ao custeio da máquina pública, modifica a estrutura do orçamento federal, estende a proibição de vinculação de receita de imposto a qualquer espécie de receitas públicas. Essa PEC modifica a estrutura do orçamento federal, estende essas proibições de receitas a qualquer hipótese, que permite a redução temporária da jornada. Ela permite ainda a redução da temporada, da redução temporária da jornada de trabalho dos servidores, como medida para reduzir as despesas com o pessoal. Ademais, são propostos mecanismos de estabilização e ajuste fiscal quando as operações de crédito excederem o capital. A PEC 187 institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exercício financeiro. Ou seja, acaba com os fundos públicos, acaba com o Fundo Nacional de Saúde, acaba com o Fundeb,
com o fundo da educação, acaba com os fundos públicos, que são milhões de reais garantidos para aplicação nas mais diversas áreas. Acaba com o fundo do meio ambiente, acaba com o fundo da criança e do adolescente, acaba com os fundos públicos, acaba com a vinculação desse dinheiro. A vinculação é a obrigatoriedade que o governo tem de gastar esse dinheiro em saúde pública, por exemplo, em educação pública, por exemplo, com criança e adolescente, por exemplo. São os fundos públicos que garantem os investimentos da União, dos estados e dos municípios. Esses três entes não mais precisarão ter nos seus orçamentos, por exemplo, aqui no município de Viamão, 15% para a educação, para a saúde pública, melhor dizendo, ou os 25% para a educação municipal. Esta emenda será estabelecido mediante lei complementar de iniciativa do Poder Executivo as normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como as condições para o funcionamento de fundos públicos de qualquer natureza. Fica vedada a instituição de fundos de qualquer natureza sem autorização de lei complementar. Volta tudo, retira. Hoje os fundos estão na Constituição. Retira isso da Constituição brasileira. Acaba a obrigatoriedade do prefeito, do governador, do presidente da República em investir nas políticas públicas. Isto é extremamente danoso. E para quê? A justificação para a aprovação dessa PEC é que esta proposta no âmbito da União permite a desvinculação imediata de um volume apurado como superávit financeiro na ordem de 219 bilhões, que poderão ser utilizados, sabe no quê? Na amortização da dívida. Eles querem pegar os 219 bilhões de reais dos nossos fundos públicos para pagar o banqueiro. É isto que o governo de Jair Bolsonaro está fazendo. E junto com ele estão fazendo esses partidos que eu lhe disse agora. O MDB, o Podemos, o PSB, que está aqui, o deputado Vicentinho Júnior do PSB de Tocantins, o PSDB, o PSL, o Partido Republicano, o Avante, o Partido Trabalhista do Brasil. Vários partidos estão votando a favor disto. São todos os outros partidos. Quem vota contra isto são partidos da esquerda, como PT, PCdoB, PDT, PSOL, partidos como a Rede, o PROS, votam contra esse tipo de coisa. Os outros partidos, demais partidos, votam a favor da retirada desses dinheiro, do teu dinheiro, do meu dinheiro, da saúde tua, da minha saúde, da tua educação, da minha educação. É acabar com a política. Tu desvincula esse dinheiro. Esta é a PEC 187. Vamos ver o que diz a 188. A proposta de emenda à Constituição número 188, que é a chamada PEC 188 de 2019, apresenta muitas mudanças na Constituição Federal, alterando, incluindo e extinguindo artigos, parágrafos e revogando dispositivos constitucionais legais. As mudanças constitucionais propostas expõem a dimensão ultra-bilateral do grupo que assumiu o governo no âmbito nacional, ao não querer estabelecer planos plurianuais, desvincular o máximo possível os recursos financeiros associados às políticas sociais e transferir para estados, distritos federais e município as responsabilidades para que haja a diminuição das desigualdades
sociais. Ou, por exemplo, então, quem vai ter que cuidar, isso aqui é você retirar do plano plurianual. O plano plurianual é aquilo que o prefeito, que o governador, que o presidente tem que aprovar no legislativo, todos os anos. Ele tem que aprovar. Tá? Assim que ele assume o governo, no primeiro ano ele tem que aprovar o plano plurianual. Ali ele vai fazer as suas propostas dos 4 anos. Tem que planejar a sua ação durante os 4 anos. E a cada ano tem que aprovar o orçamento. Isto o executivo tem que fazer para mandar para a Câmara Municipal de Vereadores aprovar, mudar, fazer as emendas necessárias. E isto eles querem acabar essa obrigatoriedade. Então, como diz aqui a assessoria jurídica, transfere recursos públicos para o setor privado realizar ações sociais e protege, com todas as liberações possíveis, as despesas financeiras associadas ao capital financeiro. Ou seja, ele privatiza a sua ação enquanto agente público, transferindo os recursos para a iniciativa privada e garante o pagamento dos bancos, da tal dívida, que até hoje a gente não sabe para quem a gente deve, mas paga bilhões de reais todo ano. Então, o fim, a EC 188, o fim da vinculação dos recursos financeiros para a saúde e educação de forma independente. Isso significa que passa a haver uma vinculação acoplada entre os recursos financeiros aplicados em saúde e educação. O ente federado que aplicar valor maior que o mínimo em um setor poderá aplicar um valor menor no outro. Instala-se, portanto, uma perversa disputa entre as áreas da saúde e da educação, que trará sérios prejuízos para a população brasileira, que na verdade precisa da elevação dos recursos financeiros aplicados em ambos os setores sociais. E aí, como funciona o Fundeb? O Fundeb é uma subvinculação dos recursos vinculados para a educação. Surge imediatamente a questão da PEC 188, que altera o Fundeb. Além dos recursos associados ao Fundeb, será o fim dos recursos federais para a educação básica. Os entes federados ficam desobrigados a expandir a rede pública de educação e os recursos públicos para serem aplicados nas escolas privadas. É transferência, é a privatização da escola pública. Esta PEC proíbe que o prefeito faça novas escolas e autoriza que ele compre a educação privada a muito dinheiro. Isso acaba com a universalidade. Qual a prefeitura vai ter dinheiro para dar educação para 5, para 10, para 15, 20 mil alunos? Da pré-escola até o nível fundamental. E depois o nível médio. Qual é o Estado que vai garantir acesso total às nossas crianças desta maneira? Se o dinheiro é o mesmo, que vem do mesmo lugar. Outra maldade. A redução do salário dos servidores públicos dos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e município. Isso ocorrerá quando o endividamento público exceder as despesas de capital, o que já está previsto na proposta orçamentária de 2020. Neste caso, a carga horária de trabalho e os salários dos servidores públicos poderiam ser reduzidos em até 25%. Além disso, a PEC 188 do Senado estabelece que os salários não terão mais reajustes obrigatórios. Isto é acabar com o serviço público. É reduzir o horário do médico no posto de saúde. É reduzir o horário do professor na sala de aula. É isso que Jair Bolsonaro
e os seus partidos estão fazendo com você. E tem mais, revoga o Fundo Social e a destinação de recursos para a educação e a saúde, que eu já falei aqui para você. Revoga a vinculação de recursos financeiros aplicados à saúde e a variação do PIB. Não tem reajuste para a saúde. É imposta uma condicionante para a promoção dos direitos sociais da população. Os direitos sociais estabelecidos pela Constituição de 88 são os seguintes: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, equilíbrio fiscal, intergeracional entre as gerações. Estes são os direitos garantidos da Constituição. Esta PEC, qual é a definição para equilíbrio fiscal internacional? Tudo indica que ele poderá ser utilizado pelos governantes para bloquear ações que procurem ampliar os recursos para os direitos sociais listados na Constituição Federal de 88. Revoga-se a obrigatoriedade da elaboração dos planos plurianuais. Quer-se evitar a apresentação de metas para a redução das desigualdades. Aquilo que eu falei para você, o prefeito não vai precisar mais fazer isso. A PEC 188 do Senado propõe intervir, melhor dizendo, na autonomia dos entes federados. Ela cria uma proteção financeira associada ao capital financeiro. Então, ela autoriza que seja pago os juros da dívida. A proteção às despesas financeiras inicia-se com a não incorporação à EC 95 de nenhum limite aos seus valores, apesar da 188, o Senado ter incorporado condições que tornam mais drásticos os limites para as despesas primárias. Além disso, detecta-se ao longo do texto um fio condutor que dedica especial atenção à preservação das condições para a realização desse tipo de despesa, quando comparado às despesas realizadas com a vertente social do fundo público, constituído por recursos arrecadados da população brasileira. Então, ela engessa, proíbe que o meu imposto, que o teu imposto, que esse imposto que a gente paga, aconteça desta maneira e vá para os brancos. É isso que tem essas três PECs. E aí, pessoal, essas três propostas que acabam com a vida do brasileiro e da brasileira, está em jogo nessas eleições. São os mesmos partidos que estão aqui dizendo que vai mudar, que vão mudar a tua vida, que estão aprovando essa barbaridade lá no Senado Federal. Então não entre na ladaia desses partidos. PP, PSL, PSDB, PTB, PSB, Podemos, PSD, PSL, Avante, Cidadania, partidos da extrema direita, o Democratas, que é o DEM, tem vários desses partidos, tem vários disfarces que tentam e que iludem a população brasileira. Essas leis estão sendo aprovadas lá no Congresso Nacional pelos mesmos partidos que estão te pedindo voto. Quem está lutando contra isto somos nós. O PT, o PDT, o PCdoB, o PROS e a Rede, que defende o nome do Guto para prefeito, número 12, que o Itamar Santos está apoiando e que vai votar. E eu peço o teu voto no 12 e no 13044. Até a próxima. Amanhã a gente volta com mais um Papo de Meio-Dia com o Itamar Santos. Muito obrigado pela tua sintonia. Dá um like e hashtag siga Itamar Santos. Porque Viamão saudável é possível.